Olá pessoal, muito boa noite, né? Boa noite ainda não, porque ainda são 17h52. Para mim a noite começa só a partir das 18 horas, né? Então ainda estamos aí num boa tarde para você que acompanha aqui o meu canal. Se você caiu de paraquedas aqui nessa transmissão, né? Não me conhecia, seja muito bem-vindo. Prazer imenso ter a sua presença aqui no meu canal. Pessoal, nós vamos aqui hoje iniciar esse meu pequeno projeto que eu estou montando aqui para o concurso do TRF da terceira região. O edital aí foi publicado. A banca que vai realizar o concurso é a VUNESP, né? A banca aí que realiza basicamente quase todos os concursos aí na região, né, de São Paulo, né? Então ficou tendo aqui a banca VUNESP, apesar, né, do TRF também ser para o estado aí do Mato Grosso do Sul, né? Então nós vamos aqui visualizar alguns tópicos dentro do direito administrativo. Eu quero trazer também pontos relacionados aí também da gestão pública, também do direito constitucional. Nesse primeiro momento aqui vai ser voltado aí para os conhecimentos gerais, que está aí basicamente em todos os cargos, né? Se não me engano, está aí em todos os cargos sendo cobrado essa parte aqui da noção de direito. Então, se você está acompanhando aí, já deixa seu like, pode falar comigo aqui no chat, tá? Qualquer dúvida, e vamos juntos aqui iniciar o nosso estudo, tá bom? Vou colocar aqui no... Pronto, calma aí, acho que eu coloquei no errado. Tá, vou colocar aqui para vocês um material aqui agora na tela, uma pequena apresentação aí a meu respeito, para que vocês possam aí conhecer um pouco, né, da minha formação. E vamos aqui dando início, né? O concurso aí está oferecendo 21 vagas em 21 cargos e também formando em cadastro para 15 cargos, oportunidades para analista judiciário, né, técnico judiciário. Todos os cargos aqui previstos são cargos de nível superior, tá? E aqui a gente vai abordar essa parte do direito administrativo dentro dos conhecimentos gerais e vamos visualizar aí algum desses tópicos que estão aqui sendo apresentados no seu edital. Princípios básicos da administração pública, né? Princípios que estão ali de forma explícita no caput do artigo 37, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, princípios que estão aí implícitos, né? Algo que se subentende do texto da Constituição Federal, princípio da ampla defesa, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público. Então, a gente vai procurar visualizar um pouco disso. A administração direta e indireta, a União, né, fazendo parte da administração direta, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, indireta, formada pela autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Órgãos públicos, né? Também falar um pouco aqui dentro dessa parte dos órgãos públicos, acredito assim, eu não lembro agora quais foram as questões que eu coloquei aqui no material, mas sempre bom também dar uma olhadinha em relação às técnicas administrativas que são utilizadas, né? Desconcentração, concentração, descentralização, muito importante. Tem alguns peguinhos ali que pode fazer com que você perca a questão em prova, então já vá para a sua prova aí preparado em relação a esses temas. E agentes públicos aqui, né? Um pouco de agente público. Deixa eu só ver aqui que eu acho que deu uma travada. Pronto, voltou. Agente público, né? Quais são os conceitos relacionados aos agentes públicos? Nós temos aí o agente público no sentido amplo, no sentido estrito. Quando a gente vai ver no sentido estrito, nós temos agentes políticos, nós temos os estatutários, empregados públicos, né, os temporários, e por aí vai, pessoal. Honoríficos, né?
Então são muitas coisas e eu quero trazer aqui para vocês de forma resumida, mas não de forma negligente em relação ao assunto. Então, acompanhe aqui comigo mais uma vez, vamos visualizar aqui a nossa primeira questão. O princípio implícito que norteia as atitudes da administração pública para que atue em benefício da coletividade sempre que houver conflito com o particular é o da indisponibilidade do interesse público, B, segurança jurídica, C, supremacia do interesse público, D, sustentabilidade, E, diplomacia governamental. Pessoal, quando a gente estuda, né, o direito administrativo, principalmente quando a gente pega ali uma doutrina majoritariamente aceita, a gente tem uma lista ali dentro, né, dessas doutrinas dos princípios que estão de forma implícita. Aqui, pessoal, a gente já pode destacar e tirar fora aqui a diplomacia e a sustentabilidade. Quando eu visualizei essa questão, eu já tirei logo de cara essas duas, porque basicamente aí umas 3 doutrinas que eu já dei uma lida, não encontrei esses dois aqui sendo, né, direcionados como princípios implícitos da administração pública. Sobrou a indisponibilidade do interesse público, segurança jurídica e supremacia do interesse público, né? Aí é que eu volto para o enunciado da questão. Pessoal, se der alguma travada, eu vou só aguardar aqui porque meu computador, ele ultimamente ele não está nos seus melhores dias. Deixa eu só esperar aqui para ver se volta. Pronto, acho que voltou. Eu retorno aqui então para o enunciado, né, da questão. Princípio implícito que norteia as atitudes da administração pública para que atue em benefício da coletividade sempre que houver conflito com o particular. Então, é o interesse público se sobressaindo em relação, né, ao particular. Pessoal, aqui majoritariamente nós estamos nos referindo ao quê? Estamos nos referindo ao princípio da supremacia do interesse público, né? O princípio da supremacia do interesse público determina privilégios jurídicos e um patamar de superioridade do interesse público sobre o particular. Em razão desse interesse público, a administração terá uma posição privilegiada em face dos administrados, além de prerrogativas e obrigações que não são extensíveis aos particulares, né? Vamos supor, por exemplo, uma situação aqui, vamos supor, o poder público ele pretende duplicar uma via na estrada. E ali, esse planejamento da via, ela passa por dentro ali, ou pega um pedaço de uma propriedade particular. Então, o que vai se observar? Vai se observar, em primeiro lugar, né, o interesse público ali naquela questão, e aí vai, obviamente, procurar indenizar o particular ali da forma devida, mas, dentro dessa situação, prevalece o interesse da coletividade, né, visto que a duplicação da via poderá resultar num melhor fluxo, né, do trânsito. Então, incide aqui, né, o exemplo aqui para vocês colocados, né, ele demonstra aí um pouco em relação ao princípio aí da supremacia do interesse público. Espera aí que deu uma travadinha aqui de novo, deixa eu só verificar aqui, acho que eu tô com muitas coisas abertas, aí fica travando. Então, o que acontece? Até perdi o fio da meada aqui. Alguns doutrinadores, eles trazem o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público como princípios, vou colocar assim, entre aspas, tá? Bases do direito administrativo, porque deles surgem as prerrogativas, né? Os poderes, mas também surgem aí suas limitações por meio da indisponibilidade do interesse público.
né? Não pode dispor do bem público da forma que bem entender, tá? Então, é só um resuminho aqui para você de direito administrativo sobre esse assunto. O gabarito é a letra C. O professor Ismael colocou aqui, top demais, muito obrigado aí pela mensagem. Aqui a próxima questão, assinale a alternativa que apresenta os princípios básicos que devem pautar a atuação da administração pública. Pessoal, pelo amor de Deus, olha só o nível dessa questão. Tudo bem, é para atendente, mas eu já presenciei, tá? Questões relacionadas aos princípios básicos, cobrando dessa mesma forma, até mesmo para cargo de nível superior, tá? E ainda tem gente que fala que o LIMP não é cobrado em prova de concurso público. E olha só aqui, cobrando o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade tendo que ser observada pela administração pública, né? A atuação pautada pela lei, né? Pautada pela legislação, pelo ordenamento jurídico, ao contrário do particular, que pode fazer tudo aquilo que a lei não o proíba. O princípio da impessoalidade, né? Tratar coisa pública de forma impessoal, né? Sem criar privilégios, sem favorecer A ou B. O princípio da moralidade, né? Observando aí preceitos éticos e morais. O da publicidade, né? Via de regra, a publicidade, né? É a regra da administração pública. Temos algumas exceções, né? Documentos, por exemplo, que versam, né, que tratam a respeito da segurança nacional, são documentos que, obviamente, por um determinado período de tempo, não vão ter aí a sua publicidade. Mas, como eu já disse, cessando a importância daquele documento, ele vai ter, né, a sua publicidade. Entendeu? E o princípio da eficiência, algo que é um princípio recente no sentido de que ele era subentendido no texto da Constituição, até que veio aí, né, a emenda à Constituição Federal de número 19, em 98, e colocou ele como um princípio explícito, né? Poderia resumir aqui o princípio da eficiência da seguinte forma, né? Procurar fazer mais com menos recursos, né? Ter mais agilidade. Quando a gente visualiza, por exemplo, essas comissões que são formadas para analisar se o servidor público, né, que está dentro do estágio probatório, tem condições de exercer, né, o cargo público, isso aí é uma aplicação do princípio da eficiência dentro da administração pública, tá? Então, o gabarito aqui já foi dado, né? O gabarito é a letra A, tá? A respeito dos princípios administrativos, assinale a alternativa correta. Foi a emenda constitucional de número 20 de 98 que acrescentou ao caput do artigo 37 o princípio da eficiência. Pessoal, acabei de falar isso até mesmo na nossa questão anterior, tá? Olha que questãozinha safada, tá? Questão safada da banca, né? Ela simplesmente só alterou o número da emenda. A emenda é 19, não emenda de número 20. Então aqui está fora. A aplicação do princípio da impessoalidade não se relaciona direta ou indiretamente com o princípio da finalidade. Qual é o princípio da finalidade? A administração pública, o administrador público, ele precisa atuar em prol da coletividade, né? em prol do interesse público. E você consegue imaginar uma atuação em prol de uma coletividade, em prol do interesse público, sem a observância do princípio da impessoalidade, tendo em vista que não se pode privilegiar um lado ou outro, né, e sim observar o interesse público?
Pessoal, questão aqui completamente equivocada, tá? A doutrina tradicional prega que o conteúdo da moralidade é idêntico da legalidade. Pessoal, apesar, né, dos dois estarem aí quase que de mãos dadas, né, dentro aí do entendimento dos doutrinadores, né, há uma grande associação entre a moralidade e a legalidade. É um equívoco falar que são princípios idênticos, tá bom? Moral, ela é relacionada a um comportamento ético, moralmente aceitável. Legalidade é agir nos conformes aí do ordenamento, né, das leis. Então, nada a ver. Deixa eu ver aqui. A letra D. O princípio da moralidade deve ser observado exclusivamente nas relações entre a administração e os administradores em geral. Pessoal, aqui o erro da nossa questão, dessa alternativa, é esse termo exclusivo, tendo em vista que o princípio da moralidade ele deve ser observado em todas as relações da administração, não só nessa aqui apresentada. Beleza? Sobrou então, né, todas as que foram aqui apresentadas, né, estavam aí com seu gabarito errado. Aqui, e a gente está atrás da alternativa correta. O gabarito, então, ó, letra E. O princípio da publicidade pode ser concretizado por meio do direito de petição, das certidões, bem como da ação administrativa aí, de divulgação de informações de interesse público. Gabarito correto. Próximo, a respeito dos princípios do direito administrativo, assinar a alternativa correta. O princípio da moralidade administrativa impede a prática do nepotismo na administração pública, estendendo a vedação a nomeações de cargo público. Questão aí um pouco polêmica, pode pegar polêmica no sentido, não no sentido da questão aqui, mas o assunto em si, ele gera discussão dentro da sociedade, né? Aqui no caso, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que os cargos políticos de natureza política, né? Secretário de Estado, ministro, podem ser concedidos aí, né, a parentes, tá? Pode sim. Não há esse impedimento segundo o Supremo Tribunal Federal. Porém, né, a Corte estabelece que a pessoa ela precisa ter capacidade técnica para poder desempenhar aí as suas funções, tá bom? Então não é só, por exemplo, colocar qualquer um lá, entendeu? Tem que, né? Mas assim, a gente tá falando isso aqui, obviamente, no mundo ideal, né? Mas na prática, vocês sabem como é que é, né? Mas enfim. Então, aqui no caso, essa vedação, ela não vai se estender aos cargos de natureza política. Tá fora. B. É compatível com o princípio da legalidade a ação administrativa que, embora não esteja estritamente autorizada por lei, tem por base os princípios constitucionais e visa assegurar os direitos fundamentais do cidadão. Pessoal, aqui no caso, né, o gabarito aqui, né, na nossa questão, ele está correto, tá bom? Letra B. É compatível com o princípio da legalidade a ação administrativa que, embora não esteja estritamente autorizado por lei, tem por base os princípios constitucionais e visa assegurar os direitos fundamentais aí do cidadão, tá? Aqui, nossa questão está com seu gabarito aí correto, a letra B. A letra C, o princípio da eficiência exige que a correção da ação administrativa seja analisada exclusivamente sobre o prisma econômico. Aqui no caso, quando a gente, o princípio da eficiência impõe, né, um melhor custo-benefício. Então não tem nada a ver aqui
com o que é apresentado na alternativa. A letra D, o princípio da impessoalidade não impede a realização de propagandas que tenham por objetivo promover a imagem do gestor público. Muito pelo contrário, ela proíbe sim, tá? Impede esse tipo de divulgação aí de caráter pessoal nas campanhas aí, nas propagandas. E em função do princípio da publicidade, todos os atos administrativos devem ter o seu conteúdo vinculado no diário oficial do respectivo ente federativo. Pessoal, é isso que você tem que se atentar quando você estiver respondendo qualquer questão de prova. Muito cuidado com as generalidades do enunciado da questão, tá? Todos os atos administrativos, não. Tem que se observar atos administrativos, por exemplo, que estão sob sigilo, né? Então, quando ele coloca dessa forma genérica, dá a entender que todos os atos são, né, todos os atos em qualquer circunstância, o que está completamente errado, tá bom? Então, o gabarito aqui é a letra B de bola. A administração direta é formada pelos órgãos públicos que fazem parte do Estado e exercem suas funções de maneira outorgada, delegada, concentrada, centralizada, descentralizada. Né? Você imagina ali a administração pública juntamente aí com seus órgãos, né, desempenhando as suas atribuições. Ela está atuando ali tudo de forma centralizada, né? Nós temos a desconcentração. Você pega aí a administração direta se organizando por meio aí dos seus órgãos públicos, ela vai ali se organizando de forma interna. Desconcentração, ela se organiza, ainda há uma figura de uma única pessoa jurídica, ela se organiza ali por meio de órgãos públicos internamente. A descentralização, ela deve possuir a figura aí de duas pessoas jurídicas, porque, por exemplo, a administração direta, por meio da descentralização, ela acaba ali criando alguém ali da administração indireta, né? E aí você também precisa distinguir a descentralização por outorga e a descentralização por colaboração, onde ela está entregando a um particular por meio de uma permissão, de uma concessão ou autorização. Então, quando a gente fala de descentralização por outorga, nós estamos falando de uma descentralização e que transfere também a titularidade do serviço público. E um ponto é que não há subordinação entre a administração direta, nem, né, a administração indireta não está subordinada à administração direta. E os entes da administração direta, como eu havia dito para vocês, a União, os estados, municípios, Distrito Federal, eles também não estão subordinados uns aos outros, né? Por exemplo, os municípios não estão subordinados ao Estado, o Estado não está subordinado à União, tá? O que há entre eles é uma harmonia, né? Uma cooperação, mas não uma subordinação, beleza? Então, entre a administração direta e indireta, tem o quê? A vinculação, supervisão ministerial pode vir também na sua prova dessa forma. Eu quero ressaltar aqui com vocês que eu estou, obviamente, falando de uma forma muito, mas muito resumida, tá? Aqui no caso, então, nós estamos lidando com a centralização, beleza? Ok. Aqui para a gente fixar são as instituições da administração indireta. Fundação, autarquia, empresa pública. A confederação aqui não tem nada a ver, federação também não. Os estados é da direta. Sociedade de economia mista, ok. Empresa, ok. Secretarias de governo, que são órgãos aí, né? Da administração direta. Também tem nada a ver. Aqui, administração direta. PPPs, parcerias públicos-privados, também está fora.
administração direta aqui presente novamente, gabarito, letra A, ok? Lembre-se, administração direta são esses aqui, pessoal. Autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Se a banca jogar qualquer coisa além disso aqui, dizendo que é administração, né, indireta, está o quê? Errado. Beleza? Vamos aqui então avançando. Quem estiver aí acompanhando ao vivo, pode falar comigo aqui. Estou à disposição para falar com vocês, tá bom? Quem estiver no chat pode dar uma boa noite, manifeste-se, sinalzinho de fumaça. Quem estiver acompanhando aí depois pode deixar o seu like, tá? Pode aí se inscrever no canal também, para ajudar, obviamente, aqui, né, o crescimento do canal, beleza? Tomar um cafezinho aqui. Então é isso, né? A gente viu aqui já algumas questões relacionadas aos princípios, estamos entrando aí nessa parte da administração direta e indireta, e vamos dando sequência aqui, porque a gente tem muita coisa para visualizar nessa nossa primeira aula aqui de questões, beleza? Se tiver alguém aí acompanhando, tiver alguma dúvida em relação, né, a alguma questão que foi aqui apresentada, pode falar no chat, tá, pessoal? Pode falar aí no chat. Eu estou aqui acompanhando vocês, beleza? Bom, então, ninguém até agora se manifestou. Vamos então avançando, né? Gabarito aqui, letra A. Pronto. A questão aqui já é um pouquinho mais complexa, tá? Analista previdenciário. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito público. De direito público. Pessoal, ou de direito privado. Personalidade jurídica de... Vamos destacar aqui os pontos, as características dessa entidade. De direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei, para exploração de atividade econômica e o governo aí seja levado, né, a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo, né, revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Ok? Então vamos aqui por partes. Vamos aqui por partes. Nós temos essas características aqui apresentadas pela banca. Eu acredito que você, quando faz uma questão, você faz dessa forma aqui, né? Porque você precisa extrair o máximo de informação possível da questão. A questão serve muito para o seu estudo, tá? Eu sinceramente, a gente é ensinado, né, a fazer questões, esgotar aí 500 questões no dia. Eu chegava a fazer 1000 questões no dia, só fazendo por fazer, sem extrair da questão a informação. Porque se você faz a questão da melhor forma possível, você está estudando também, né, por meio da questão, né? Então aqui, pessoal, a gente observou esses itens, tá? Você obviamente aí fez um estudo teórico em relação ao assunto aqui do direito administrativo, então você tem uma mínima ciência em relação aqui, né, a cada uma das entidades, né, da autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Dentro dessas 4 que eu mencionei para você, a única que possui a personalidade jurídica de direito público é a autarquia, tá? Lei cria e lei extingue a autarquia. Então a autarquia ela é de direito público e ela é
criada por lei, tá? Criada por lei. Então, a autarquia já está fora. Já está fora, tá bom? Aqui no caso, eu não gostei muito do termo aqui utilizado. Ó, outro ponto aqui, exploração de atividade econômica, tá? A fundação pública ela não é criada para esses fins. Então, ela já está fora aqui também, tá? Eu não gostei muito do termo aqui, criado por lei, porque quando a gente estuda o direito administrativo, a gente entende que é criado por lei, né, a personalidade jurídica de direito público, que é a autarquia, e autorizado, né, a de direito aí privado, fundação, sociedade e empresa pública. Eu não gostei muito desse termo aqui utilizado pelo examinador, né? Mas vamos fazer o quê, né? Aí aqui, pessoal, um ponto muito importante que distingue uma sociedade de economia mista de uma empresa pública é o capital adotado e também aqui a forma que ela é revestida aí. A sociedade de economia mista, ela só pode ser revestida aí como sociedade anônima. Então, né? Então aqui acho que já ficou até mais fácil. Por quê? A letra E é sociedade de economia mista. A letra B também. Sobrou então o quê? Letra A. Ela pode ir, né? Ela é criada para explorar atividade econômica. Um exemplo aí muito conhecido de uma empresa pública, Caixa Econômica Federal. O capital dela é 100% aí um capital público. A sociedade de economia mista também diverge nesse ponto aqui. Ela tem uma porcentagem maior, né, do seu capital aí sendo público, mas também tem capital privado envolvido. Uma sociedade de economia mista aí muito conhecida e muito famosa, o Banco do Brasil. Então aqui a gente distinguiu e achamos aí o nosso gabarito, gabarito letra A. Próximo. Uma fundação pública regida pelo direito público representa uma entidade da administração auxiliar, da administração direta, da administração indireta, da central, da gerencial. Se você errar uma questão dessa, pessoal, pelo amor de Deus, você vai ter que fazer o quê? Voltar às bases do seu estudo do direito administrativo. Beleza? Aqui está se referindo que é da administração indireta. Gabarito letra C. Deixa eu ver aqui. Essa questão também achei um pouco interessante, tá? Porque eu vi essa questão, eu fiquei um pouco na dúvida, aí eu fui consultar um pouco a doutrina, porque às vezes a gente também, né, esquece alguns pontos relacionados, né, os detalhes, né, as minúcias aí em relação às entidades que compõem aí a administração pública, né? Então aqui, as entidades da administração pública indireta que se caracterizam por ter o seu patrimônio público personificado, em que o instituidor é uma pessoa política e esta faz a dotação patrimonial e destina recursos orçamentários para a sua manutenção, são as fundações, autarquia de regime especial, sociedade de economia mista, empresas públicas e agências reguladoras. Aqui no caso, é o patrimônio público que é personificado, tá? Pessoal, quando a gente fala em autarquia, a autarquia ela é um serviço público que personificado. Agora, em relação ao patrimônio público personificado, está se referindo à fundação, né? Está se referindo aí à fundação, tá bom? Eu dei admito a vocês que esse termo aqui, o personificado, tinha até
me fugido, né, um pouco aí da memória, e eu tive que dar uma consultada. Então, esse termo aqui, ó, falou em patrimônio público personificado, fundação pública, tá? A doutrina que eu utilizei para consultar, ela ainda trouxe aqui o termo fundação autárquica, né? Fundação autárquica. E a única que traz aqui o termo fundação pública é o gabarito aqui, então, letra A, ok? Próxima. Uma empresa pública, uma autarquia e um ministério do governo federal são integrantes da administração. Aí ele quer saber. E ó, é uma prova aí para nível, né, superior, né, analista administrativo. Então aqui ele quer saber, empresa pública é o que, pessoal? Administração indireta, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui, ó, tá fora, fora, tá? O autarquia também é o que? Indireta. Ó, a letra C tá fora porque fala que é todos eles. Aqui tá fora. E aqui tá fora. Já tiramos aqui. Sobrou a letra B e a letra D. Ministério do Governo Federal. Faz parte o quê? Direta. Então, cai por terra a letra D. Gabarito. Letra B de bola. Perfeito? Gabarito, letra B. Próxima. Próxima diz o seguinte. Nas autarquias e fundações, os cargos públicos, ressalvados algumas exceções, são ocupados. Cargo público está se referindo a uma pessoa, né, que via de regra, né, via de regra, a pessoa passou aí, né, por um concurso público de provas ou provas de títulos, né, vai receber aí, depois de observado estágio probatório, estabilidade. É uma pessoa aí que vai ser submetida a um estatuto público, né? Quando a gente fala, por exemplo, a pessoa passou numa empresa, numa sociedade de economia mista, empresa pública, né? Fez o concurso do Banco do Brasil. Aqui no Distrito Federal nós temos aí o Banco de Brasília, né? O BRB. Ela vai ser considerada o quê? Um empregado público, né? Ela está tomando posse num emprego público. E aqui a banca está falando, ressalvado algumas exceções, né? São as pessoas que vão tomar posse, né? Vão ser nomeadas por cargos aí cargos em comissão, de livre nomeação, livre exoneração. Então aqui, pessoal, a gente vai já tirar logo aqui, ó. Por pessoal que em regra segue a CLT. CLT são os empregados públicos, né? São submetidos aí ao regime seletista, tá? Então já tá fora. Servidores públicos, concursados ou não, a depender do orçamento. Também, né, aqui, pessoal, ressalvadas algumas situações, como ele bem colocou, tá fora. A gente quer a regra por servidores estatutários submetidos a um concurso público. Perfeito. Achamos aqui então o nosso gabarito. No âmbito federal, né, eles são submetidos aí pela lei 8.112 de 90. Eu sou aqui do Distrito Federal, os servidores aqui são regidos pela Lei Complementar 840 e por aí vai, né? Então, gabarito, letra C. Próxima, e acredito que seja aqui até mesmo a nossa última questão do nosso projeto de hoje, tá? Diz o seguinte aqui. Quanto à acumulação remunerada de cargos públicos, né? A acumulação remunerada de cargos públicos. Vamos, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no que diz
a nossa Constituição Federal, né? Por que não? Né? Por que não? Vamos olhar o que diz a nossa Constituição Federal. Deixa eu só ver se eu consigo botar aqui para vocês. Só um instantinho. Vamos aqui olhar a nossa Constituição Federal. Por que não, né? Aqui, ó. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. É a regra. Não pode, mas temos exceções. Porém, temos que observar, né, a questão da compatibilidade de horários. Ok? Porque não faz o menor sentido. Se não houver compatibilidade de horário, não tem como acumular. Você quer trabalhar em 2 cargos públicos? Beleza. Mas você tem que trabalhar nos 2, tem que haver essa compatibilidade. Se você for acumular o cargo de 2 cargos de professor, né? Trabalham de manhã, de tarde, ou de tarde, noite, por aí vai. Né? Não pode conflitar o horário. De um cargo de professor com outro técnico ou um cargo científico, né? Um ponto em relação a um cargo técnico, por exemplo, você fez um concurso para nível superior e exige uma formação, né, uma graduação específica, e considerado aí um cargo técnico, né? Mas se você fez aquele concurso público em que não é exigido, né, qualquer graduação serve, não é considerado cargo técnico, tá? Então toma muito cuidado também com esse ponto aqui. E o outro é a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? É o que diz aqui no artigo 37, no seu inciso 16, tá bom? Um outro ponto é que essa proibição ela se estende também aos empregos e funções, né? E abrange autarquia, fundação, empresa, sociedade de economia mista e também as subsidiárias e as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Ok? Perfeito, né? Então a gente reforçou esse ponto aqui da Constituição Federal. Vamos voltar aqui para a nossa questão, né? A gente já reforçou e vamos voltar para a nossa questão. Quanto à acumulação remunerada de cargos públicos, letra A, é permitido pela Constituição Brasileira de 1988 em regra. A gente viu que é a exceção, não é a regra, tá fora. B, as proibições relativas à acumulação não se estendem a empregos e funções públicas. Eu mostrei para vocês no texto da Constituição que se estende, também tá fora, tá? Se estende aqui, ó. Autarquias e fundações são isentas das regras constitucionais? Claro que não. Não estão isentas. Não estão aí passíveis de não cumprir as regras constitucionais. Letra D. É permitido até 2 cargos de professor, independentemente de compatibilidade de horário. Precisa observar a compatibilidade. Então, por regra, sobrou a letra E. Só pode ser, então, a letra E o nosso gabarito, tá? É possível acumular um cargo efetivo com um cargo em comissão. Obviamente que é preciso respeitar a compatibilidade também dos horários, tá bom? Pessoal, essa regra prevista no artigo 37, no inciso 16, ela é aplicável a cargos públicos apenas que se submetem, né, ao regime estatutário. Então, um cargo comissionado, né, de uma certa forma, não se encaixaria aqui nessa vedação, tá bom? Não se encaixaria aqui nessa vedação. Então, é possível sim a acumulação, beleza? Mas, ressaltando aqui com vocês, que é preciso observar, tá? Preciso observar a compatibilidade do horário, ok? Então, fechamos aqui
Acho que foram 10 questões que a gente resolveu aqui, nem fiz a conta. Mas eu espero que seja só o primeiro de muitas aulas aqui no canal sobre esse concurso do TRF da terceira região, tá bom? Prazer imenso estar aqui com vocês, né? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, feedbacks, sugestões, coloque nos comentários, me siga também na minha rede social, né? No meu Instagram. Vou colocar aqui de volta aqui para vocês poderem visualizar. Me siga lá, alexcardoso.pro, também aqui no meu canal do YouTube. Eu vou colocar essas questões na descrição do vídeo, tá? Para vocês poderem depois resolverem com tranquilidade. E reforçando aqui, quem quiser também pode ajudar. Opa, peraí. Vou colocar aqui. Pronto. Quem quiser pode estar aí ajudando o meu canal por meio do Pix alex.concurseiro2022@gmail.com, tá? Por meio do Pix aí que, né, eu consegui comprar uma iluminação, né? Agora eu estou usando aqui um Chroma, microfone. Então agradeço as pessoas que já ajudaram aqui o canal, as pessoas que continuam ajudando. Você também, se quiser ajudar esse projeto, né? Muito bem-vindo aí qualquer tipo de ajuda, beleza? E você também que não pode ajudar de forma, né, por meio do Pix, pode ajudar dando like, pode ajudar se inscrevendo, compartilhando o link, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e uma excelente noite aí de sábado para todos. Até a próxima, pessoal, e bons estudos!